Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus do Ministério Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de juvenis, a qual tem como tema o propósito da igreja. Qual é o propósito, qual é a missão da igreja de Jesus Cristo aqui na terra? O porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário e escolheu um povo para poder reter para ele, para poder trazer para a sua presença, e por que este povo está aqui ainda hoje na terra, e qual é o propósito de Deus, o propósito do Senhor para com a igreja aqui na terra. É isso que nós veremos aqui nesta lição deste dia. A leitura principal dessa lição está em Colossenses capítulo 3, versículo 17, que vai dizer: E quando fizertes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos aqui na terra, tudo que a igreja fizer aqui na terra, tem que ser para a glorificação de Jesus, tem que ser para a exaltação do nome santo de Jesus, tem que ser para glorificar, aquilo que o Senhor Jesus tem feito por nós aqui na terra. Mesmo que você, meu querido professor, aluno, meu querido amante da palavra de Deus, mesmo que você exerça uma função secular aqui na terra, ser médico, doutor, advogado, ser um engenheiro, ser um ortopedista, em qualquer área que você exercer, você exercendo esta área bem, você exercendo essa área com dedicação, com profissionalismo, você estará passando, transmitindo uma integridade para aquelas pessoas que estão sendo atendidas. E isto sim também, meus queridos irmãos, é bom a gente colocar aqui, também vai glorificar o nome do Senhor, porque a sua integridade, você sendo justo, em um determinado momento que for preciso você falar de Jesus Cristo, esta pessoa vai lhe dar atenção, porque você tratou ela com integridade, com justiça, com amor, com carinho, com devoção, mostrando o amor que você tem pela sua profissão e também o amor muito maior que você tem a quem você serve, que é Jesus Cristo de Nazaré. Isto tudo nós devemos dar graças a Deus por Jesus Cristo, dar graças ao Senhor, Deus Pai, pela vinda de Jesus Cristo, pelo o amor de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, o propósito e a missão da igreja, neste primeiro momento que nós veremos aqui, é a adoração a Deus, adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra. 2, edificação mútua da igreja. Primeiro propósito é adorar a Deus. Segundo, a edificação mútua da igreja, para que os irmãos possam ser edificados através da nossa comunhão de igreja. E também, terceiro, é evangelização, anunciar as grandezas de Deus, propagar as grandezas de Deus para todos aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor, o evangelho que salva, que cura e que transforma. Então, resumindo de forma geral, nós vamos entrar nos pontos e subtópicos de maneira mais detalhada, aqui mais na frente. De maneira geral, é dar graças a Deus, adorar a Deus, edificação mútua da igreja e evangelizar o mundo, anunciar as grandezas de Deus para todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe dessa lição está em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, e também em Atos capítulo 2,
do versículo 42 até o versículo 47. Primeiro ponto dessa lição. Pregar o evangelho, a missão basilar, básica da igreja. Pregar o evangelho é ordem do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Portanto, o que ele disse em Mateus 28:19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão basilar, a missão básica da igreja, né, em seus momentos de adoração, em seus momentos de comunhão com os irmãos, é aí afora, fora do templo, de quatro paredes, é anunciar, falar, propagar das grandezas do Senhor, trazer mais conhecimento às pessoas sobre a pessoa de Jesus Cristo, anunciar quem é Jesus Cristo, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza e que Jesus Cristo um dia voltará para nos levar para o céu. Isto é a missão basilar aqui neste primeiro ponto, né? Neste primeiro ponto aqui já de maneira resumida, é o que nós devemos fazer. Subtópico primeiro deste primeiro ponto, missão primordial. A pregação do evangelho é a grande comissão, a missão primordial da igreja, conforme Mateus 28:19. Seu caráter transformador de vida deve ser refletido nos seus membros, que são a igreja de Cristo, ou que eles são individualmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo, a igreja é a luz do mundo e a igreja é o sal da terra, conforme Mateus, capítulo 5, do versículo 13, 14 e 16. E o que uma luz faz? A luz, ela ilumina todo o ambiente. A luz, ela consegue deixar com que a pessoa que está debaixo desta luz possa ver as falhas, possam ver a desorganização. Por exemplo, a luz num quarto, ela pode mostrar para uma pessoa o local que aquele determinado objeto está, se é no local adequado ou não, se o quarto está bagunçado ou não. E a luz de Cristo, a palavra do Senhor, refletindo em cristãos, ela mostra aonde o ser humano precisa melhorar, aonde o ser humano precisa mudar, molda o caráter do ser humano para que esse possa ser uma pessoa melhor para a sociedade. Isto também é uma maneira de evangelizar através do testemunho de uma pessoa. É também uma maneira de evangelizar e anunciar as grandezas do Senhor. Porque, como eu falei no início, quando uma pessoa vê confiança em outra pessoa, aquela pessoa prega realmente aquilo que vive, aquela pessoa vai ter mais atenção para que a ouvir essa pessoa no que ela tem a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a missão primordial da igreja é a grande comissão, a qual deixou ordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 28:19, pregar o evangelho, ide por todo o mundo e ensinai a todas as nações. Ensinar o quê? Aquilo que Jesus Cristo tem feito, testemunhar do que Jesus Cristo tem feito para com a humanidade. Subtópico 2, reconciliando pessoas com Deus. A igreja tem a participação na missão, na missão de Deus de reconciliar as pessoas com Ele, dando a continuação à obra redentora de Jesus Cristo. Os olhos da sociedade batem na igreja, olham a sociedade de maneira geral, quando ela olha para a igreja de Jesus Cristo, ela quer que esta igreja reflita naturalmente Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez aqui na terra, aquilo que Jesus Cristo pregou, aquilo que Jesus Cristo anunciou. Então, naturalmente, a igreja ela vai agir como um intercessor, como um intermediador, para que o povo que não conhece a Cristo possam a conhecer através de quê? Através das orações, através do convívio e do anúncio
e do falar de Jesus Cristo, através do seu testemunho, através das suas obras. As obras de um crente vai glorificar a Deus ou não perante a sociedade. Grave isto aqui, isso é importante. Eu vou repetir novamente. As obras de um crente, ela pode glorificar a Deus diante da sociedade. Aquilo que um crente faz, aquilo que um cristão faz aqui na terra, elas glorificam a Deus para com a sociedade. Então, é necessário, sim, é importante que nós possamos, então, ter esta convicção que a reconciliação de pessoas com Deus, ela vem também por obra da igreja aqui na terra. E as obras têm que glorificar a Deus para que pessoas possam se achegar mais ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O último parágrafo desse segundo subtópico vai dizer o seguinte: os crentes salvos em Cristo devem realizar o trabalho evangelístico, isto é, serem testemunhas de Cristo, cientes de que a evangelização é também um ministério de misericórdia e amor ao próximo. Jesus Cristo, quando estava aqui nesta terra, ele disse que os dois principais mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar na horizontal e amar na vertical. Horizontal, perdão, e na vertical. Então é necessário o amor dos crentes estarem ligados, né, nas pessoas para testemunhar as grandezas do Senhor, para testemunhar as grandezas de Jesus. Segundo ponto, uma comunidade de adoração. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é uma comunidade de adoradores. São pessoas de diferentes denominações, épocas e locais em todo o mundo. A igreja é formada de pessoas em todas as épocas, em todos os locais, em todas as denominações. É importante dizer isto, porque a igreja invisível do Senhor são aquelas pessoas que o Senhor conhece e o Senhor sabe da sinceridade do coração. A igreja de adoradores, a comunidade de adoradores, neste segundo ponto, não se trata aqui, meus queridos professores, alunos, de pessoas, membros físicos nas denominações, mas aqueles que adoram a Deus com toda a sinceridade, com toda a devoção, e que entregam seu coração voluntário a Ele em verdade, para ser um adorador que adore em verdade, em espírito e em verdade, conforme o que o Senhor Jesus falou em João capítulo 4, versículo 23. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. O que vai salvar não é placa denominacional, mas você fazer parte da igreja verdadeira, a igreja invisível de Cristo, que adore a Ele com toda a devoção e sinceridade no coração. Uma comunidade de adoração. Subtópico primeiro vai dizer o seguinte: a vocação da igreja. A vocação da igreja é adorar o Senhor e glorificá-lo na terra, isto é, feito através do quê? Da obediência. Se você quer saber como você pode adorar a Deus também, glorificar a Deus também através da obediência à sua palavra, conforme 2 Coríntios 9:13, conforme também as suas boas obras, obras que glorifiquem a Deus, segundo Tiago 2:18, também através dos sacrifícios de louvor, através da sua adoração, de louvor, de glorificação, de serviço também na obra de Deus, conforme Salmos 22:23, também através de cânticos espirituais, cânticos aqui também, cânticos normais, naturais aqui da terra, né? Salmos 100, versículo 2, através da sua consagração, da sua entrega total ao Senhor Jesus Cristo, tendo um período de oração, tendo um período de jejum, tendo um período em que você está com a sua vida totalmente voltada às coisas de Deus, tirando um dia para o Senhor, tirando uma semana, dependendo do seu tempo. O seu tempo de consagração também glorifica a Deus através do seu corpo
a unidade também espiritual da igreja, os irmãos em adoração na igreja, os frutos que produzimos também vai demonstrar, né, vai também glorificar a Deus e mostrar a vocação da igreja perante a sociedade. É o que diz em João capítulo 15, versículo 8. Frutos estes que devem ser dignos de arrependimento. Segundo ponto, subtópico, o propósito de adorar. O propósito essencial da igreja é adorar a Deus, conforme João capítulo 4, versículo 23. De diferentes maneiras, mas fazendo todas as coisas com este intuito de que tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus, é o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Subtópico 3, os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, conforme Atos capítulo 7, versículo 48. Hoje nós podemos adorar a Deus em todos os lugares, no seu quarto, na sua casa, na igreja, no seu trabalho. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade em todos os lugares. Mas é importante nós estarmos unidos. E o melhor lugar, com certeza, é a igreja. É reunido com os irmãos, é na comunidade cristã, porque lá nós adoramos em unidade. Lá nós ceiamos, lá nós adoramos a Deus, lá nós sentimos a presença do Senhor em unidade, em comunhão com os irmãos, em adoração coletiva. Isto é importante. Nós não devemos deixar a nossa congregação como era o costume de alguns no início, né? O que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. No início, alguns deixaram a congregação para ficarem somente em casa e ficaram dispersos. E esta comunhão, esta unidade precisa ser continuada através dos verdadeiros adoradores nos templos, na casa do Senhor. Terceiro ponto, uma comunidade de edificação entre os irmãos. A igreja local, onde as pessoas se reúnem para o culto de Deus, não se limita apenas em um edifício, mas há um corpo que trabalha para a edificação e aperfeiçoamento dos seus membros, conforme Efésios capítulo 4, versículo 12, onde diz que há diferentes ministérios, pastores, ensinadores, mestres, doutores, profetas, né, auxiliares. Esses ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento dos crentes, o aperfeiçoamento dos homens e mulheres que querem continuar a sua vida a seguir a Jesus. É necessário, então, ter esta comunhão, esta comunidade, né, e servir a Deus, né, em unidade. Não se limita a um templo, não se limita a um local, mas se limita a ajuntamento e a congregar numa igreja local, numa igreja em que você adore a Deus de todo o seu coração. Primeiro subtópico, servindo ao Senhor. Fomos chamados para servir a Deus, para vivermos em comunhão com Ele, por intermédio de Cristo, porque para isto é o que recebemos, para isto é que recebemos o revestimento do poder do Espírito Santo, a saber, para pregarmos a sua palavra. O revestimento do Espírito Santo, ele vai nos colocar, vai nos impulsionar para pregar a palavra de Deus com mais ousadia, com mais amor, com mais cuidado e principalmente com a unção que vem do alto, com a unção que vem de Deus. Para quê? Para que nós possamos servir ao Senhor na pregação da palavra. Subtópico 2, vivendo em comunhão. Cada crente é um oficial da igreja, um voluntário a serviço do mestre. Você é um voluntário, você é um oficial, você está exercendo um ministério, meu querido professor, aluno, meu querido irmão, e está dentro da casa do Senhor, e todos nós somos chamados para viver em comunhão, para viver servindo uns aos outros em amor. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que a igreja está aqui, para continuar a obra de Cristo, como Cristo tratou os apóstolos com amor, nós continuarmos também a obra dele aqui na terra,
em comunhão com os irmãos. Vamos lembrar aqui o objetivo, o propósito da igreja. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, a comunhão entre os irmãos. E o terceiro, e este também é importante nós tratarmos aqui, é a evangelização, o anúncio da pregação da palavra de Deus. Terceiro ponto, cuidando um dos outros. A igreja de Cristo é conhecida também como a família da fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19. A igreja é uma família, e como toda família, ela precisa cuidar um dos outros nas suas, não somente espiritualmente, mas também nas suas necessidades, porque todos nós passamos por necessidades. E nós precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos, mostrando aí o cuidado uns com os outros. É isto que a igreja precisa também estar atenta para anunciar, para pregar e para cuidar dos irmãos, dos domésticos na fé. É o que diz então Gálatas capítulo 6, versículo 10. Os domésticos na fé. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Podemos ter amigos, podemos ter pessoas que não sigam a mesma fé, mas a atenção especial tem que ter nos domésticos da fé, aqueles que estão caminhando do nosso lado na fé, para que nós possamos então orientá-los, cuidá-los, cuidar deles, falar ainda mais das grandezas do Senhor, testemunhar, contar as nossas experiências com Deus, ou, enfim, levantá-los ainda mais para que eles possam então estar preparados a também cuidar de outras pessoas. E assim o reino de Deus vai crescendo, vai se multiplicando, vai avançando na terra e mais pessoas então conseguem alcançar as misericórdias do Senhor. O evangelho do Senhor começa então a penetrar no coração de todos. Tá bom, meus queridos? Rápidos comentários aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Na próxima aula nós trataremos também de um ponto importante que vai tratar sobre as ordenanças à igreja, Então, fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.